Meu nome é Kátia, eu sou mãe de 3 riquezas, que depois no finalzinho eu vou jogar aí uma foto para vocês conhecerem. E essa semana a Dani me fez um convite. Ela pediu para que eu compartilhasse com vocês um pouquinho a minha experiência. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu me casei muito cedo, me casei aos 22 anos e como uma menina sonhadora, o que eu mais queria era constituir a minha família. Eu não havia ainda nem terminado a faculdade e constituir família, para mim, estava muito ligado na questão de ter filhos. Sempre quis ter uma família grande, sempre tive vontade de ter muitos filhos e eu precisava iniciar esse projeto. Então, quando foi em 2005, em maio de 2005, eu tive meu primeiro filho, que hoje já está com 15 anos. E aí nós chegamos em fevereiro de 2007. Fevereiro de 2007 foi um momento muito difícil. E o que aconteceu? Meu marido, ele se submeteu a uma cirurgia. Era uma cirurgia que tinha como finalidade melhorar a qualidade de vida dele. Mas era uma cirurgia que trazia algumas preocupações, tanto para ele quanto para mim. Mas nós sabíamos da necessidade e que se ele não passasse por esse procedimento cirúrgico, de alguma forma a vida dele também estava comprometida. Então ele foi para essa cirurgia e nós tínhamos a confiança e a tranquilidade de que tudo ficaria bem. Mas não ficou tudo tão bem assim. Ele acabou tendo algumas complicações pós-cirúrgicas, o que levou ele para a UTI e ele permaneceu internado entre período de cirurgia e internação por 9 dias. E esses 9 dias foram intensos demais para mim. Foram dias onde eu acabei somatizando muita coisa. Então eu passava mal, eu não queria comer, eu não conseguia dormir. E o meu cunhado, que é médico, todos os dias quando ele saía do hospital, ele passava em casa e me trazia informações a respeito do quadro de saúde dele. E as informações nunca eram boas, a cada dia era uma nova complicação. E um determinado dia que ele estava aqui em casa, sentado no sofá comigo, ele olhou e me perguntou: Kátia, você tá grávida? E eu imediatamente respondi para ele: não, jamais. Por que você está me perguntando isso? E ele disse para mim: porque você tá passando muito mal. Mas eu falei para ele: lógico que eu tô passando mal. Passando por toda essa situação, eu acabo trazendo isso para o meu corpo e somatizando. Eu acho que isso é natural, Gi. Só que ele foi embora, eu fui dormir, fiquei pensando nisso, fiquei incomodado. O dia amanheceu, corri para a farmácia, comprei um teste, voltei para casa e o teste deu positivo. Saí do banheiro, numa mistura de alegria e de medo. Contei para minha mãe, contei para minha sogra, que me abraçaram, choraram comigo. E eu acreditava que de alguma maneira aquilo era o sinal da vida, né? E tinha esperança de que ele iria sair daquele lugar. Mas aprove a Deus que naquele mesmo dia, na madrugada, ele fosse chamado para estar com o Senhor. E realmente foi um momento muito difícil. Acho que nem vale a pena eu entrar aqui com vocês nos detalhes de como tudo isso aconteceu, de como a notícia chegou a mim, mas eu posso dizer para vocês que eu vivi os piores dias da minha vida, as piores horas da minha vida. E no meio de tudo aquilo eu não tive a oportunidade de contar para ele que eu estava grávida. E talvez vocês me perguntem: mas Kátia, ele não estava entubado? Estava entubado, ele estava sedado, mas mesmo assim, todos os dias, quando eu entrava no quarto, eu conversava com ele, eu cantava com ele, eu orava com ele, e eu acreditava que de alguma maneira ele poderia ouvir o que eu tinha para dizer. Mas justamente no dia que eu peguei o resultado do exame, eu não pude entrar no quarto, porque a avó dele estava ali e queria muito dar um abraço. E eu disse para ela: a senhora pode entrar, não tem problema nenhum, eu faço isso amanhã. E não houve o amanhã. E passar por toda essa situação
estando grávida e diante das preocupações com o que estava por vir, foi algo que trouxe momentos difíceis, momentos nos quais eu precisei muito me apoiar em Deus e precisei muito me apoiar naquilo que eu e você somos, mulheres, guerreiras, mulheres que não se entregam, mulheres que conseguem se reinventar, mulheres que conseguem transpor as adversidades. E uma das coisas que eu fiz nesse ano, e eu até acredito que aqui está uma orientação para todos que vivem momentos difíceis como esse, foi me reinventar. Eu precisei de alguma maneira compreender que a dor era inevitável. Então eu passei pelo meu processo de sofrimento, eu passei pelo meu processo de elaboração, de luto, e isso levou muito tempo, né? E o tempo ele é muito relativo de uma pessoa para outra. Eu sabia que a dor era inevitável, chorar era importante, dar vazão aos meus sentimentos me fazia sentir um pouco melhor a cada dia, mas eu podia evitar trazer naquele momento consequências difíceis e diferentes para ter que lidar junto com a dor. Então, uma das escolhas que eu fiz foi não desistir de um curso ao qual eu havia feito assim matrícula semanas antes dele fazer a cirurgia. Era uma pós que eu tinha que fazer na Unicamp e eu fui fazer a pós. Muitas vezes eu ia chorando na estrada, muitas vezes eu voltava chorando na estrada, mas eu estava ali, porque eu sabia da importância daquilo, porque a minha vida continuava, e junto comigo eu tinha mais 2 que dependiam de mim. Então, muitas coisas eu acabei fazendo no ano de 2007. Ele faleceu, eu fui fazer minha pós na Unicamp, e quando foi setembro desse mesmo ano, o meu segundo filho, o Daniel, nasceu. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que foi esse momento, tá bom? Foi um momento onde foi uma mistura de emoções. Chegar num hospital sozinha e sair de lá, não sozinha, né, com um filho já nos meus braços, mas sem a presença do pai ao lado, que eu havia vivido uma experiência dessa anos antes, foi um momento muito difícil também. A minha alegria era a vinda dele. De alguma forma eu percebi que a chegada do Daniel em 2007, ela preencheu meu tempo, ela preencheu meu espaço, ela me ocupou. Então a minha ocupação com as crianças e a minha ocupação com o curso que eu fui fazer foi algo que foi importantíssimo para o meu bem-estar. E fiz mais uma coisa, em 2007 também abri meu consultório. Eu trabalhava até então somente em uma escola aqui em Americana. E eu percebi que precisou, né, de alguma maneira, acontecer uma situação de pressão para que eu pudesse crescer. E realmente foi um ano de muito crescimento, foi um ano de aprender muitas coisas, foi um ano onde eu vi um pouco, tem uma frase de um psiquiatra que eu gosto muito, Viktor Frankl. Esse homem é um exemplo de resiliência, é um exemplo de superação de adversidade que sempre eu tive como referência. E uma das frases que ele sempre disse, e eu sempre trazia à minha memória, diz o seguinte: quando um indivíduo ele não pode mudar uma determinada situação, quando ela é inevitável, ao enfrentá-la, o indivíduo muda a si próprio. Então, esses momentos de dor são momentos onde nós mudamos a nós mesmos. E 2007 foi um ano onde eu tive que me reinventar, eu tive que me recriar, porque era necessário aquilo. Agora, obviamente que não é uma questão apenas de forças humanas. Se fosse apenas depender da minha força, da minha determinação, eu não teria tido toda essa vitória e não teria superado tudo isso tão bem, porque no meio de toda a minha história sempre esteve presente as mãos de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, de um Deus acolhedor, de um Deus que ama. E eu me lembro que todos os dias, quando eu acordava de manhã, eu abria os meus olhos e eu lembrava de tudo aquilo que eu estava vivendo.
eu descansava o meu coração nas promessas de Deus. Em quantas promessas? Uma delas está no livro de Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, quando diz que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem ao amanhecer. E a única coisa que eu fazia era pedir para que esse amanhecer chegasse o mais breve possível na minha vida. E o tempo foi passando e Deus foi tomando conta dessas dores e eu fui fazendo aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que eu sabia que era necessário, né? E depois de muitos anos, o que aconteceu, né? Deus refez a minha história. Eu conheci o Daniel e eu deixo aqui registrado a minha admiração profunda e a minha gratidão a Deus pela vida dele. A maneira como ele me acolheu e acolheu os meninos ainda pequenos, o Dani com 4 anos e o mais velho com 6 anos. Quando ele me conheceu nessa condição, né, de mulher viúva, ele ainda solteiro, sem filhos, ele abraçou não só a mim, mas ele abraçou os meus filhos e trouxe de volta para mim aquele sonho de família gigante. E quando foi em outubro de 2017, na verdade eu me casei novamente em janeiro de 2015, e quando foi em outubro de 2017, eu tive a minha cerejinha do bolo. Veio uma menina, a Eloá, e que hoje está com 3 anos e completou de uma maneira muito especial a minha família, a minha casa e o meu lar. Então eu quero deixar para vocês aqui registrado, mamães que passam por experiências como a minha. Tudo se transforma, tudo se renova e às vezes a gente faz a seguinte pergunta: será que eu posso ser feliz de novo? Será que algum dia eu vou voltar a ter alegria? Será que em algum momento eu vou voltar a ter vontade de sorrir e a vida vai ter cor novamente? E eu digo para vocês, isso vai acontecer, porque nós temos um Deus grande e porque nós mulheres temos a força para conseguir ultrapassar essas adversidades e a construir uma nova vida. E eu falo que não é reescrever uma história, porque a gente não apaga aquilo que a gente vive, mas é continuar escrevendo a nossa história de maneira linda. Então, eu deixo aqui registrado a minha gratidão, um beijo para vocês, feliz Dias das Mães, e me coloco à disposição caso vocês queiram enviar alguma pergunta, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa.